Oi, pessoal. Eu sou Mauro Bibancos, da Clínica Arte, a Arte Medicina Reprodutiva. Hoje a gente vai ter uma conversa com um ex-aluno, um molecão maravilhoso com uma formação muito boa. Também não poderia falar o contrário, foi meu aluno, né? E a gente vai falar sobre a testosterona e fertilidade. É um bate-bola para a gente entender a interface de o quanto é bom, o quanto é perigoso, o quanto você recomenda do aspecto de performance e o quanto eu recomendo do aspecto de segurança, vamos dizer assim. Esse é o Dr. Federico Salvati, meu amigo e meu ex-aluno. Primeiramente, muito prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer imenso. Tive muita aula com o Mauro, falar a verdade, um dos poucos que falou sobre testosterona na faculdade. E, enfim, um prazerzaço estar aqui e falar um pouquinho sobre esporte, sobre fertilidade, e acho que dá pra gente tirar bastante coisa disso. Legal. Você sabe que não falar de testosterona hoje é mais ou menos renegar o que está acontecendo no dia a dia. Então a gente vê nas mídias, a gente vê nas conversas, a gente vê na nossa vida social. Então eu procuro colocar isso na aula e até por ser uma parte da minha especialidade. O nosso bate-bola vai ser o seguinte: você vai começando fazendo as suas perguntas e eu vou tentando te ajudar aqui nas suas respostas. Tranquilo. Então, eu recebo muitos pacientes, né, que têm esse viés da estética, que querem melhorar, querem performar mais. E eles não pensam muito a longo prazo, né? Então a gente sabe que hoje muitas pessoas fazem uso exógeno, né, da testosterona e que, enfim, como eu comentei, pouco pensam no futuro, né? E aí eu queria saber um pouco de você, dessa parte da fertilidade. A gente aborda um pouco, sim, em consulta, mas quando o especialista fala, eu acho que tem um peso muito maior, né? Então, quais são os malefícios, né, do uso de doses suprafisiológicas de testosterona e a fertilidade, principalmente? Acho que a primeira desmistificação que a gente precisa fazer é o seguinte: não é a testosterona. Toda e qualquer terapêutica médica, e aí você já escutou 1000 vezes eu falando que a medicina é uma manta curta. A gente vai cobrir de um lado e descobrir do outro. Então, aonde que a testosterona descobre? Porque senão a gente cria um vilão. Agora, ele não é 100% seguro como praticamente nada do que a gente faz. Nessa leitura de insegurança, a gente precisa entender que o testículo ele não funciona para testosterona ou para espermatozoide. Ele funciona como um todo. Quando você movimenta seus braços, não é um movimento único. Você tem alavancas, você tem contrapesos, assim vai. Então, é um órgão funcionando. Quando você recebe de forma de fora para dentro, o exógeno, como você falou, o corpo interpreta que o testículo está funcionando muito. Ele desliga o testículo por completo. Então, acho que esse é o grande malefício falando em testículo. Os demais malefícios, eles são até corroborados e controlados por você mesmo. O fígado, os outros órgãos, que aí é bem tua praia. Você é alguém que tem uma formação não só para dar essa estética, para dar o treino, mas para ter a segurança. Eu vou focar um pouquinho mais na parte testicular e nossa da fertilidade. Entendi. E quando a gente fala dessa parte do testículo, né? Então a gente comenta muito sobre a TPC, né? O pessoal sempre fala da TPC, que é o período que o pessoal teme ali perder músculo. A TPC, você vê ela como algo necessário? Ela precisa sempre ser feita? Ou às vezes não? Como que é essa parte? Olha, do ponto de vista muscular, eu não sei te responder por não ser minha especialização. Do ponto de vista testicular, sim. Pelo seguinte, tudo que você usa em muito tempo de forma perene, você adquire resistência. Então, pode ser a testosterona, pode ser um remédio para dormir, pode ser qualquer outro tipo de medicação. Então, quando você usa a TPC, na verdade você usa o receptor de forma diferente. Então, você para de vir de fora para dentro o exógeno e você tenta fazer o próprio testículo funcionar. Nesse momento, você também cria como se fosse uma fisioterapia testicular. Então, a pessoa que faz uso de testosterona, ele sente o testículo diminuir de tamanho. Então, ele tira a função, ele desfuncionaliza o testículo. A TPC tenta implementar a funcionalidade novamente. Então, acho que é necessário, pelo ponto de vista de receptor e pelo ponto de vista do próprio órgão. Acho extremamente necessário. E a gente vai ter que ter uma leitura
um pouquinho diferente da TPC para você ter seus hormônios para músculo e para você produzir espermatozoide. Essa parte de espermatozoides, os trabalhos mostram que se você não fizer nada, você pode demorar mais de 2 anos. Então, essa demora é muito grande. Do outro ponto de vista, a gente precisa entender que tem objetivos do paciente. Então, nós vamos ter que dividir, daqui a pouquinho a gente fala, quem tem filhos, quem não tem filhos, e quem acha que não vai querer ter filhos, porque a vida muda demais e as pessoas trocam de opinião. E hoje eu lido bastante com atletas, né? Atletas de fisiculturismo também, né? Não são a maioria. Hoje a gente vê que tem muito uso recreativo, né? Então o pessoal mesmo que frequenta academia, faz crossfit, às vezes não é nem tanto pela questão física, mas pelo desempenho em algumas provas competitivas, né? Mas hoje a gente consegue dizer, existe alguma dose que seja uma dose que a gente considera segura, até para aqueles que fazem o que seria ali um tratamento, né, de um hipogonadismo, tem alguma dose segura? Como que funciona essa parte? Infelizmente não. Acho que a gente vê isso com todos os tipos de medicamento. Se você for na bula, sempre existe uma ressalva. Então, quando você desliga o testículo, você pode só desligar de forma mais, vamos dizer, intensa ou não. Essa intensidade, é claro que ela leva a uma intensidade maior de sequelas. Então, ter uma dose menor é tentar ter uma segurança maior, mas não dá para assumir. Então, esse é um pensamento. Agora, toda vez que você também diminui suas doses, você também diminui sua performance. Então, a gente vai ter que entender que a gente está vivendo um cenário assim, existe o estético, mas existe o funcional. Tem pessoas que estão precisando de testosterona. Então, não necessariamente é estético, talvez seja a idade, o estresse, tudo que nos limita a produção de testo. Então, essa pessoa precisa. Esse precisa tomar de qualquer maneira testosterona. É uma dose. O estético, ele tem uma prerrogativa que é de dose. Então, é muito difícil você ter uma dose estética segura para o testículo. Então, a gente vai ter que entender como a gente vai interagir com esse paciente. Tem como ser feito isso, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E falando a nível assim de reposição, isso inclusive uma curiosidade minha, né? Então, falando a nível de reposição, então a gente teoricamente usa ali das drogas que a gente tem em mercado, né? Que seja Deposteron, Durateston, ou até via transdérmica. Quando a gente está falando de reposição, a dosagem, teoricamente, a gente usa o que em consideração? 70 miligramas semana, que é o que o testículo produz. Você usa outro valor, não tem nada a ver? Isso é muito difícil responder, pelo seguinte. Uma das leituras da testosterona que a gente precisa entender é fazer a divisão homem e mulher. Por quê? Por 2 motivos básicos. A testosterona é uma molécula muito pequena. Então a leitura do laboratório é por massa. Nós, homens, temos uma quantidade bem grande. Então, mesmo com produções muito baixas, 200, por exemplo, é bastante alto quando você compara com a mulher, que tem 20, 15, assim vai. Então, nessa leitura de quantidade, a mulher tem uma chance dessa leitura ter um erro muito grande. Então, nós estamos falando de pessoas que sentem o peso do tempo. Então, a mulher teria que fazer metodologias específicas para ler isso. São métodos, às vezes, muito caros. O homem, uma testosterona baixa pressupõe uma nova leitura. Então, você pode oscilar. Errou uma, está baixo, meça novamente, porque não necessariamente isso é um padrão. Se isso se estabelecer um padrão baixo, eu preciso entender aonde que ele está, para depois escolher a dose. Então, existe o paciente que está com 100, ou existe o paciente que está com 250. Essas leituras são diferentes para eu escolher a minha dose. Entendi. Muito da dose, ou da forma de usar, é escolhido pelo comodismo, porque uma boa parte das medicações são de injeção. Então, vamos falar da nossa rotina. Quando é uma coisa estética, a gente é bem mais suscetível a tomar injeção. Quando é uma coisa medicamentosa, a gente não quer tomar injeção. E das medicações injetáveis, as de depósito, que você toma a cada 3 meses, ela é muito oleosa. Então você toma uma injeção a cada 3 meses, porém dói. Não é tão indolor. Então você tem que levar em consideração tudo isso. Quando você quer dosagens pequenas, vamos dizer que o transdérmico é uma ideia boa.
porque ele tem uma absorção menor, é mais leve, você consegue medir. Então, eu não acho que você tem que sair com uma dose padrão. Você começa devagar e vai medindo onde você está chegando. E aí você vai corrigindo aos poucos. No paciente da reposição, o estético é outra leitura. Entendi. Então, teoricamente, você usa a Nebido, né? Que é essa de 3 meses de depósito, certo? Sim. E a transdérmica? Você usaria isso? Boa parte das vezes. A gente usa Durateston, então você pode fazer doses complementares, porque o Nebido cai. Aqui ele demora para subir, aqui ele cai. Quando você usa muito tempo, essa janela do platô, ele encurta. Então você também pode usar para associar. Agora, ele é pouco empírico. Então, o que você faz? Olha primeiro a sua testo básica e começa devagar. Se ela é muito baixa, você pode começar com uma coisa mais pesada, mas você tem que entender a necessidade. Dentro da necessidade, então vou contar uma historinha nossa aqui do ambulatório que você já não estava mais comigo. Uma das formas de tratar o câncer de próstata avançada é bloquear a testosterona, que a testosterona implementa o aumento desse câncer. E eu tinha feito aula de testosterona no meio do ambulatório, como você já passou. Então eu faço os desenhinhos, são sempre ruins, né? São desenhos ruins. E aí eu fiz um comentário que a testosterona passa pela suscetibilidade da própria pessoa. Como assim? Eu acho que eu estou namorando menos, eu acho que eu estou mais fraco, sou eu que acho, não tem valores absolutos, não existem regras. Nós entramos numa sala, um paciente tinha uma testosterona de 400, achava que estava precisando. Nós entramos numa sala com um paciente com bloqueio hormonal e que ele tinha uma testosterona muito baixa e que ele estava bem. E aí a gente perguntou o ritmo de namoro dele, estava bem para ele, e a esposa do lado falou, também está bem para mim. Então, não foi feito nada para esse paciente. Entendi. Então, passa sobre aquilo que você acha que é bom para você. No momento, esse aqui tinha 40 anos de casado, esse aqui estava solteiro. Então, cada um passa por uma suscetibilidade comportamental. Eu acho que esse é o risco que a gente passa, da gente comprar o comportamento. Legal que você comentou isso do câncer de próstata, que até hoje eu uso essa analogia da mexerica, né? Então, dos gomos e tudo mais. E aí, até aproveitando o gancho, não tá nas nossas perguntas aqui, mas de curiosidade minha também. Hoje, quando você pede o PSA, né, para fazer até essa parte de reposição, tem algum valor, alguma idade? Quais são os valores que você mexe ali? Porque você espera que aumente um pouco também quando você implementa a droga, né? Qual que é essa margem? O PSA, como a gente falava, é o suco da mexerica. Então existe uma relação do tamanho da mexerica com o PSA. Então você tem que olhar até 15% do tamanho da mexerica é cabível ser o PSA. Então entender o tamanho da próstata. Se você não sabe o tamanho, você não consegue fazer a correlação com o PSA. A próstata cresce e o PSA cresce num ritmo aceitável, que é 0,75 por ano. Então entender se ele crescer nesse ritmo, ok. Existem outras leituras, PSA livre, sobre total, muito técnico. Mas eu acho que minimamente hoje, fora o PSA, o toque, existem leituras, família com câncer de próstata, população da raça negra, a gente precisa tomar cuidado, tem um risco maior, e existe nos pacientes que têm acesso à ressonância multiparamétrica. Se você olhar, já vê se ele tem nódulos, se você está pisando num terreno minado, porque eventualmente nos nódulos existe uma leitura dentro daquilo que chama PIRADS. O PIRADS é uma leitura de pior e melhor, são nódulos com uma cara feia e uma cara boa. Você entender se não foi nem você que transformou aquilo que o uso, ele já tinha um câncer. Então, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai poder ajudar o paciente do jeito que ele quer. A melhor ajuda, às vezes, não fazer nada. Então, se um paciente vem, ele me procura, ele tem esse desejo estético, a gente faz ali eu gosto de fazer um screening, né? Então, para entender, principalmente essa questão cardiovascular, se tem alguma plaquinha de ateroma, alguma coisa assim. No quesito fertilidade, você indica fazer alguma coisa? Qual é a sua sugestão? Existe um negócio que é vamos dizer assim, um comportamento mundial muito ruim em nós homens, que é completamente diferente das mulheres. A mulher,
tem um nome que chama menarca, a primeira menstruação. Ela é muito valorizada. Então, na medida que você tem uma filha, e ela tem uma menstruação com 11, 12, 13 anos, ela vai ao médico. O homem tem a primeira ejaculação. Existe o nome para ela, mas ninguém nem sabe. Nessa ejaculação, ninguém olha. Ou seja, esse paciente não avalia a fertilidade dele até ele tentar engravidar. Se ele tentar engravidar e ele conseguir, ele não avalia. Ou ele não consegue e vem com o espermograma alterado. O que eu estou tentando dizer? Esse paciente da estética, você vai ter que fazer as perguntas. Você tem filho? Você não tem filho? Você pretende ter filhos? Existe alguma possibilidade de você, na medida que tenha filhos, troque de ideia? Porque esse paciente precisa fazer um espermograma. Todo espermograma vem com a rede hormonal, que isso você vai pedir. Mas a gente precisa lembrar que quando a gente for falar de medicamento, precisa pedir um específico. FSH. O FSH, ele não serve para mais nada que não seja óvulo sêmen. Nada, absolutamente nada. Ele não tem função dupla. Então, é só com o olhar de fertilidade que você pede. O LH produz testosterona e o FSH, ele chama a célula, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Na medida que esse paciente passe no seu crivo cardiológico, próstata, tudo mais, eu acho que ele deve, como a gente diz que não tem uma margem segura medicamentosa, ele precisa congelar. Eu congelaria, porque na medida que ele congela o sêmen, ele ganha duas coisas. Uma, a partir do momento que você congela o sêmen, você pode usar esse sêmen daqui 100 anos. O congelamento não é como o congelamento do nosso freezer, que ele vai piorando a comida, só que devagar. Sim. Ele é eterno, você pode usar daqui 100 anos, né? Então, em animais é muito comum isso, né? Existe um comércio, no humano não existe. Mas ele ganha uma segunda coisa, que é o seguinte, uma avaliação, quando ele congela, e ele, na medida que ele não consiga reverter a fertilidade dele em nenhuma medida, então ele faça usos excessivos porque ele também quer metas muito grandes, ele tem uma reserva biológica para fazer filhos no futuro. Então o espermograma é algo que não pode faltar prévio. Exatamente. Entendi. E hoje, questão de valores, né? Porque o pessoal gosta bastante de números. Então, a partir de quantos espermatozoides que a gente considera que é alguma coisa que a gente já precisa investigar, eu tenho o valor na minha cabeça de 5 milhões, mas eu não sei se é esse o valor exato. Mais, 15 milhões por ml. 15 milhões por ml. Entendi. Então essa é a quantidade, mas existem os pormenores, quantos se movimentam, quantos tem um formato adequado. O espermograma dá uma leitura mais geral. A gente precisa colocar um conceito que assim, espermograma não é exame de fertilidade. Então vou te dar um spoiler, isso tem caído na minha prova direto agora. O espermograma não é exame de fertilidade, porque é um caso clínico com 2 pacientes. Que eu posso ter alguém com alteração do espermograma e uma mulher muito fértil que o compensa. Então precisa pensar isso. Mas naquele momento, eu não tenho um homem e uma mulher. Naquele momento eu tenho um paciente só. Então eu tenho que olhar ele o mais crítico possível. A segunda coisa é entender que ele não vai guardar uma amostra, ele vai guardar algumas amostras. Então se ele tem um espermograma normal, eu coloco 2 ou 3. Se ele tem um espermograma alterado, eu vou aumentando meu número a minha base, 4, 5, 6 vezes. Mas são várias coletas? Várias coletas. Ah, várias coletas, não sabia disso. E se eu tenho muito espermatozoide, numa coleta eu consigo dividir em alíquotas, tá? Mas não necessariamente em cada uma. Se ele tem pouca, uma só, uma chance, outra chance, assim vai. E a gente precisa entender o seguinte, quando você descongela essa amostra, eu vou ter um quadro de fertilização in vitro. Ou seja, eu tenho os óvulos daquela mulher. 2, 3, 5, 10, 20. Com aquela amostra, eu vou tirar um espermatozoide para cada óvulo. Eu vou perder aquela amostra porque eu vou descongelar. Alguns casos dá para recongelar, mas são casos específicos. E eu vou, a gente fala em injetar e colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Um espermatozoide para cada óvulo que vier daquela mulher. Então eu posso produzir mais embriões. Eu posso ter uma linhagem, vamos dizer, familiar ali. Isso pode acontecer em casos de bom prognóstico. Federico, meu querido, se a gente inverter agora, eu vou te perguntar uma coisa. O uso das medicações de depósito, os pellets, esse tipo de coisa. Do ponto de vista da formação do espermatozoide, espermatogênese,
Se eu acabei de preconizar que alguma coisa constante prejudica, a gente não indica. Agora, existe uma interface, quero estética, quero bem-estar e assim vai. E existem indicações de pessoas que isso não vem ao ponto, do ponto de vista se ele deve ou não. Vamos discutir o que a gente faz. Você indica esse tipo de coisa, porque para mim não é bom, porque é uma liberação constante. Eu desligo o testículo de forma constante. E no seu mundo, você faz isso? Assim, a gente tem algumas visões, né? Então, pelo fato de ser constante e diminuindo aos poucos, a gente até vê que em alguns casos de testosterona, principalmente, dizem que não precisa fazer TPC. Eu, na minha prática, não faço uso de implantes, não costumo, e para mim não faz sentido pelo que você falou, né? Então, se você errar a dose, como que você corrige, né? Então, quando a gente faz o intramuscular ou o transdérmico, são coisas que você tem o paciente na mão, né? Então, se porventura ele erra uma dose ou se sente muito mal, você consegue não fazer a próxima ou espaçar mais, né? Então, você consegue ali periodizar da forma que você quer e controlar o paciente. Exatamente. Né? Então, por esse motivo, eu acredito que o mercado hoje é muito grande, né? Falando de pellets e de implantes, a gente vê que tem implante de tudo, de antioxidante, gestrinona, testosterona, enfim, mas na minha prática eu acabo optando por não fazer porque acredito que tem vias mais seguras para realizar o tratamento. Professor Mauro, então aqui a gente trouxe um estudo de 271 homens que fizeram uso de testosterona. E a gente viu que realmente 65% ainda estava ali em uma faixa de azospermia depois dos 6 meses, mas que 100% apresentaram uma queda importante da concentração espermática. Então, se o paciente parar de usar, qual é a segurança que ele tem da fertilidade? É uma coisa que volta, sempre volta, às vezes não volta? Como que funciona? E depois, queria também que você falasse um pouquinho sobre as drogas de escolha. Muito se fala sobre o clomifeno, né? Acho que hoje está bastante disseminado como a droga de escolha para TPC, mas a gente sabe que não é a única opção. Então, por favor. Eu acho que esse é um combo, essa resposta. Nunca, e nem na medicação mais comum de gôndola, a gente vai dar uma segurança absoluta que nada vai acontecer. Agora, dentro desse percentual, essas medicações, vamos dizer assim, para restabelecer a produção testicular, eles leem de duas formas o testículo. Eu posso liberar os meus próprios hormônios, então o clomifeno, os inibidores da aromatase, eu posso fazer isso, ou eu posso assumir o controle do testículo. Quando eu assumo o controle do testículo, então eu preciso entender como ele era prévio ao uso da testosterona. Então, de novo, lá atrás a gente falou assim, esse paciente tinha uma boa produção seminal, ele já tinha uma deficiência, esse testículo funcionava 100% ou não. O que eu estou tentando dizer? Tudo em nosso corpo de função hormonal é uma pergunta e resposta. E a pergunta, se ela é alta, é como se a voz estivesse alta e o ouvido surdo. Sim. Então, você escutou isso 1000 vezes. Quanto mais alta a minha voz, mais surdo você é. Então, entender esses hormônios é entender o quanto ele já não funciona. Se ele não funciona e os hormônios estão altos, não adianta as medicações que vão liberar os próprios hormônios. Eles já foram liberados. Então, esse TPC pro testículo não vai funcionar. Bom, quando a gente tem essa situação, ou a gente quer usar alguma coisa daquilo de melhor uso, não pensando em gastos, o ideal é você fazer a reposição de cada setor do testículo. Quais são os setores? A gente, na produção de espermatozoide, como se tivesse uma linhagem, você tem a tal da célula-tronca, esse stem aqui, você tem o espermatozoide pronto aqui. Essa primeira fase chama recrutamento. Ele é feito pelo FSH. Então, o clomifeno, o inibidor da aromatase, eles liberam o FSH. Mas eles liberam como se fosse uma inundação. E tem um trabalho até de um brasileiro bem meu amigo, e que ele mostra
que dependendo da inundação ele desliga. De novo, você hipersatura o receptor. É aquilo que a gente falou lá atrás. Se você inunda demais o receptor, ele pode desligar. Você pode ter o efeito contrário. Então a gente publicou de 8 a 10 meses atrás, no JBRA, testículos que a gente restartou, não estavam funcionando mais. A gente restartou, a gente desligou esse testículo, assumiu o comando para depois ver se saía na ejaculação. São 2 crianças nascidas, a gente publicou isso bem recentemente, né? Então, essa leitura de como ele é prévio me ajuda muito a olhar para frente. O TPC, ele já é um início. Vamos lá, se eu libero a FSH, libero o LH, eles vão chamar a célula e vão produzir testosterona. O que a testosterona faz no testículo, diferentemente da produção muscular, disposição, vão para o testículo? Eu vou tentar traduzir. O espermatozoide é a menor célula do corpo, a menor da natureza. Como é que ele transforma uma célula grande numa pequena? Esse processo chama espermiação e é feito pela testosterona de forma bem simplista. Então, diminuir a testosterona é diminuir a capacidade desse processo ocorrer de forma adequada. Então, quando você faz a TPC, você me ajuda. Mas, eventualmente, eu preciso chamar a célula aqui. E a TPC que vocês fazem nem sempre é adequado para esse processo, talvez para a testosterona, não tenho dúvida, vocês estão muito acostumados. E, eventualmente, eu preciso usar o FSH. Entendi. E o que você fala da questão da testosterona, então ela precisa estar aumentada a nível intratesticular. Isso. Entendi. E aí é uma das coisas, né, porque faz muito sentido essa pergunta, mas se eu tô cheio de testosterona, por que eu não tenho no testículo? É aquilo que você toma fora não consegue entrar no testículo. Então ele dá só o comando. Tenho muito, mas não onde ele deveria estar para a produção espermática. Ele pode ser para a produção muscular, mas não espermática. Entendi. Então, de primeira escolha, teoricamente, poderia ser um clomifeno, um anastrozol? São opções? Pode. E caso falhe, o Choriomon, né, que é um análogo de LH... O Choriomon, ele vai só bater na testo. Só para dar... Ele não vai ter o lado FSH da história. Entendi. Então, numa produção, para você amadurecer uma célula, você tem que chamar essa célula para ser recrutada, chama recrutamento. Então, o FSH que recruta. Se você não recrutar, você não vai ter matriz para amadurecer. Então, se você não põe a semente, não adianta regar. Então, mais ou menos isso. Na produção espermática, por isso que às vezes o processo de produção hormonal, ele é muito mais rápido do que o processo de produção espermático, porque eu vou recrutar para depois amadurecer. Entendi. Então aqui na sua prática você usa bastante o FSH recombinante? Sim. Ou recombinante ou urinário. Posso usar urinário também, sem problema. Entendi. Qualquer um dos dois. A publicação a gente fez com urinário. Então agora tem pesquisas que eu sei que estão sendo feitas com um recombinante com um receptor diferente. Vamos ver o resultado. Se vai ser melhor que os demais. Essa linhagem de células, essa linhagem de trabalhos, eu tenho uma sorte, talvez, na vida, de ter trabalhado com essas pessoas que fizeram o meu mestrado, que é o professor Carlo Foresta e o André Garola, os dois de Pádua. Então, a maior experiência com o uso de FSH para espermatogênese vem de Pádua de longe. E Pádua o que? Itália? Itália. Ah, tá. E essa publicação nossa, eles estão conosco. Nossa, espera. Legal. Porque hoje, assim, é bastante disseminado, né? Até em tabelas, tipo, falhou, o próximo passo é esse, falhou, o próximo passo é esse. Então aqui, teoricamente, é bem personalizado, assim. Sim. Porque você precisa, aquela leitura lá do início, do espermograma e a função hormonal, talvez ele já saia de todas essas leituras e vá direto para o FSH. Perfeito. Então. Entendeu? Ele já tinha um FSH alto lá atrás. Então o testículo já era menor. Você só amplificou o processo pelo fato de você ter bloqueado. Não, esse paciente não vai funcionar, provavelmente nem com clomifeno, nem com inibidor da aromatase. Por quê? Em tese, lá atrás, já estava com isso super, vamos dizer, estimulado. Sim. Então essa estimulação já existia da parte dele mesmo, endógeno. Nessa leitura de dificuldades, a gente vê na mídia alguns atletas até se abrindo, que tiveram que fazer fertilização in vitro,
Pela abertura que eles deram, a gente estima que é um fator masculino, não dá pra gente saber, também não é nosso intuito. O nosso intuito é informação. E a gente vai deixar em aberto já um convite para qualquer um desses atletas, treinadores, formadores de opinião, que a gente vai ter um bate-papo, provavelmente daqui a um mês, e a gente espera ter um de vocês aqui conosco para a gente andar um pouquinho mais nessa conversa, tá? E eu fico muito honrado de ver um molecão que tá voando baixo, que lembrou até das metáforas que a gente usa, e eu fico muito feliz de poder devolver um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Cara, foi muito gratificante o convite também, ouvir mais um pouco você conversando, a conversa explicando, né? Então, fica o convite realmente para o pessoal que estiver disposto a falar um pouco mais sobre o tema, que já tenha passado dificuldade ou não também. Eu acho que acabou virando até uma questão, até um pouco de piada, né, entre as pessoas que fazem uso, tipo, que não tem o espermatogênese adequada, né? Então, acho que a nossa ideia aqui é um pouco de desmistificar, né? E falar sobre o tema, né? Então, trazer bastante à tona e que seja uma coisa cada vez mais popular, que as pessoas se cuidem e que pensem no futuro, né? Que acho que muitas vezes não é algo que é abordado. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e, enfim, fico à disposição aí para qualquer coisa. Obrigado.